A paz do Senhor Jesus. O assunto hoje abordado vai ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lembrando que blasfemar contra Deus gera um ato que já havia no Velho Testamento, que já era condenável. No capítulo 5 de Levítico, no versículo 1. A blasfêmia é algo tão horroroso para Deus que aquela pessoa que ouvisse a blasfêmia e não o transmitisse, não o falasse ao sacerdote, também era culpado de blasfemar. Vamos compreender essa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 22 ao 32, que diz assim: E trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Esta é a passagem que iremos prescrutar, se Deus assim nos permitir. Primeiro vamos definir o que é uma blasfêmia. É uma blasfêmia natural, sem ser contra o Espírito Santo. Uma blasfêmia é considerada uma blasfêmia aquela pessoa que insulta a Deus, com palavras duras, com palavras que não convém nem falar. Existe também a blasfêmia contra a ação de Deus, contra o sobrenatural, que também é considerado uma blasfêmia. Foi o que fizeram os israelitas quando Moisés subiu ao monte, e quando Deus passava a Moisés as leis, Deus fala para Moisés dizendo: o povo se corrompe, desce Moisés. E quando Moisés desce, no capítulo 32, no versículo 8 do livro de Êxodo, eles tinham fundido um bezerro de ouro, prestaram culto ao bezerro de ouro, e ainda disseram o seguinte: Israel, louve, porque esse ídolo nos tirou da terra do Egito. Imagine que blasfêmia. Quem tinha tirado o povo de Israel da terra do Egito foi Deus, com mão poderosa, com as 10 pragas. Então daí você veja que eles atribuíram a ação de Deus sobrenatural a um bezerro de ouro, querendo corromper as pessoas, mentindo sobre a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Então, por definição, blasfêmia é a pessoa denegrir a Deus, a sua imagem, e também
atribuir a ação de Deus, o milagre de Deus, a outros deuses ou a algo ou a alguém, de forma direta, sabendo, consciente, que de fato não tinha sido os deuses ou algo ou alguém, mas sim o próprio Deus. Então, isso é blasfêmia. É a pessoa falar palavras duras contra Deus e atribuir uma ação de Deus a outros deuses ou qualquer outra coisa. Agora vamos compreender o contexto para entender o que aconteceu aqui, o porquê levou os fariseus a acusar o Senhor Jesus de tal coisa, né? Veja bem, primeiramente, tudo começa quando Jesus ele cura um cego e mudo, de tal maneira que o cego via e falava. Foi um milagre extraordinário, um milagre sem precedente. Quando o povo começa a aclamar ao Senhor Jesus, começa a honrar ao Senhor Jesus, os fariseus é acometido uma inveja violenta. A inveja dos fariseus o levaram, eles, a dizer que o Senhor Jesus expulsou o demônio por Beelzebul. Imagine, uma acusação muito grave, muito pesada, contra a pessoa do Senhor Jesus por causa da inveja. A inveja é um mal muito grande, né? Isso nós vemos desde Gênesis, quando Caim mata Abel, porque Abel presta um culto legítimo a Deus, de forma correta, e ele se apodera de uma inveja tão maligna, tão perversa, que mesmo Deus orientando Caim a não fazer aquilo que ele tinha escolhido não fazer, ele preferiu matar seu irmão por causa da inveja. Jesus se defende, né? Ele fala que Satanás não pode expulsar Satanás. Ou seja, ele quis dizer que Satanás, ele não trabalha desunido, ele não vai acabar seu próprio reino, ele não vai se destruir. Essa é a verdade. Ele não ia trabalhar contra ele mesmo. E Jesus diz, olhe, o que vocês estão falando é muito grave. Quem vai dar o pago é seus filhos. Seus filhos vão mostrar de fato quem vocês são. Dizendo o quê? Dizendo que ações deles ia refletir nos seus filhos iam aprender o que eles estavam fazendo com as pessoas, né? Usando de má fé. Jesus diz algo muito interessante a respeito do mundo espiritual. Ele diz que ninguém entra na casa de um valente sem primeiro não o amarrar, manietar quer dizer amarrar, e em seguida saquear o que ele tem, ou seja, a sua armadura, o que ele estava se confiando, né? Se não vier um mais valente. O mais valente aqui é o Espírito Santo. Essa ação, ela foi feita pelo Espírito Santo. Jesus traz à luz a Trindade. Quando ele diz que o pecado contra Deus ele é perdoado, a blasfêmia. Contra o Filho do Homem, que é a pessoa do Senhor Jesus, também é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque a blasfêmia, ela primeiro, ela tem que ser... Não vai ser uma pessoa que não tem conhecimento de Deus e nem das ações de Deus vai blasfemar, porque esse tipo de blasfêmia, ele pode ter blasfêmia, mas não vale, porque ele não sabe o que é uma blasfêmia, certo? Ele não tem entendimento disso. O apóstolo Paulo chegou até a dizer que ele chegou a tanto fazer o povo blasfemar como blasfemou no que estava acontecendo com os cristãos da época. Mas ele fala que o fez na ignorância. Na ignorância, isso não vale. Ou seja, ele não tinha conhecimento sobre esse assunto. Hoje, é dado esse conhecimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a ação do Espírito Santo aos demônios. A dizer que quem está fazendo
aquela operação é o diabo. E a pessoa sabendo, a pessoa tem discernimento que é Deus que está fazendo. Que é o Espírito Santo, na verdade, que está fazendo. E não o diabo. Então, uma blasfêmia, ela só é considerada uma blasfêmia contra o Espírito Santo quando a pessoa sabe de fato que aquela pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo, Deus de fato usa ela. Mas a pessoa, por inveja, não quer aceitar. Não quer receber, né, no seu coração aquela situação. Porque Deus está honrando alguém, porque Deus está usando alguém, ele não quer. E fala isso para prejudicar, para denigrir a imagem da pessoa também, atribuindo uma ação do Espírito Santo a Satanás, ao diabo. Que haja atenção para as pessoas. Se você fez isso e não sabia que era desse jeito, você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque você não sabia. Você não tinha discernimento. Quando Deus manda, na palavra de Deus, nos exorta, nos ensina, a que nós não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia, justamente por isso, porque o homem, ele julga muito pela aparência. Ele julga muito a pessoa pela vista. Quando Deus manda julgar a profecia, é para a gente alinhar o que a pessoa está dizendo de forma correta, legítima, sem indiferença, sem malícia, sem qualquer tipo de ressentimento, mas de fazer de forma correta. Analisar aquela revelação, aquela profecia, aquele sonho de forma correta, de forma certa, para ver se ela tem coerência com a Escritura. E se mesmo assim não tiver discernimento para isso na palavra, a gente espera o tempo. O tempo vai dizer o que vai acontecer. O tempo vai revelar. Mas usar de malícia, usar de qualquer outro tipo de ressentimento ou sentimento contra a pessoa, só porque não gosta, porque não quer, ou porque não aceita o ministério da pessoa, é perigoso e muito danoso. Tem gente que usa até de malícia, diz não, é a carne. Tem gente que sabe que é Deus, mas diz não, é a carne, para não blasfemar contra o Espírito Santo. É coisa da mente. De fato, pode até acontecer, porque a Escritura nos dá direção para isso. Né? De muitos enfados vêm os sonhos. Pode vir um sonho que não seja uma revelação, de fato. De fato, alguém pode mentir, dizer que teve um sonho, uma visão, uma revelação e não teve. E pode ser também uma ação, de fato, de Satanás. Mas para isso, tem que ter dons espirituais para discernir isso. Mentir contra alguém, dizendo que é Satanás isso, implica na blasfêmia. Tome cuidado. Melhor não se envolver nesse assunto se você não tem, de fato, o dom, certo? Geralmente, quando a pessoa não quer aceitar, conhecendo o que é blasfêmia, ele diz que é da carne. Jamais ele vai dizer que é o diabo, porque ele sabe que não é o diabo. É só para, entende? É só para denegrir a imagem da pessoa. Tem gente que usa desses tipos de malícia, de argumento, para tentar denegrir a imagem de alguém. Vamos ter cuidado com isso. Vamos vigiar mais, que o assunto é muito sério, para estar brincando com as coisas divinas. Isso não é dessa maneira que se faz. Então, aqui Jesus ele dá uma dura nos fariseus. Ele fala a verdade, ele não blasfemava porque ele não sabia. Que agora as três pessoas estavam trabalhando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João Batista viu. Ouviu a voz de Deus, viu de forma corpórea o Espírito Santo, de forma de uma pomba, de um pássaro. E também viu a pessoa do Senhor Jesus vindo para o batismo, confirmando as três pessoas da Trindade, né? De forma clara. Aqui Jesus também toca nesse assunto, mostrando a Trindade, apesar de não ter essa palavra Trindade, mas tem argumentos bíblicos para trazer o assunto, né, de forma coerente. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, só blasfêmia quem tem a certeza, que sabe, que domina o assunto, que aquela ação
é do Espírito Santo e faz de forma maligna, acusa a pessoa dizendo que é o diabo, dizendo que não é Deus, certo? Então, isso é blasfêmia. Se você não sabia o que era blasfêmia, hoje sabe e blasfemou, você não blasfemou, porque não sabia. Hoje você sabe o que é. Hoje você tem a definição disso agora com clareza. Para que não haja, ninguém pode blasfemar pelo pensamento ou pela tentação. Isso não existe. Tem que ser verbal, tem que ser de fato com consciência, entendeu? Consciente do que está fazendo. Não pode ser de qualquer maneira. Blasfemar contra Deus é uma coisa, blasfemar contra o Filho é outra coisa. Vai blasfemar contra o Espírito Santo, aí sim, aí se condena. Apesar de ser 3 em 1, né? Algo que nem todo mundo compreende, nem todo mundo consegue assimilar na mente, porque Deus é incompreensível. Deus é assim, no termo que eu falo de ninguém vai conhecer a Deus na sua totalidade, né? Nós conhecemos por partes, está escrito dessa maneira. Por partes conhecemos, por partes profetizamos, como falou o apóstolo Paulo. Dessa forma entendemos Deus, porque nossa mente não suporta a grandeza de Deus. Não tem como a gente se assimilar a Deus na sua totalidade. Agora compreendemos e vemos de forma correta o que é blasfemar contra o Espírito Santo, é atribuir a ação do Espírito Santo aos demônios. Vamos ter cuidado, né, ter discernimento, o que é Deus e o que não é, e não vamos ser precipitados nos julgamentos, precipitados em querer ser sábio, querer acusar alguém de A, de B e de C, certo? Usar, vamos dizer assim, conhecimentos humanos, querendo adivinhar, querendo saber com perguntas, com respostas, né? Dessa forma que tem discernimento do Espírito Santo, isso é coisa humanas. Né? Por um livro de... Alguém pega até um livro de psicologia, né? Tentando, por um livro, compreender tudo. Um curso, irmão, de psicólogo ou de psiquiatra é 4, 5 anos. Né? Ler um livro ou ler um artigo só, ou pegar algo na internet e ver um vídeo e achar que sabe tudo. Isso não é assim, não. Certo? E essas coisas de psicologia e de essa área humana, já está dizendo, é humano, não é espiritual. O espiritual é a Bíblia. A Bíblia Deus nos dá o discernimento da palavra, nos dá os dons do Espírito Santo. E assim podemos compreender com mais clareza as coisas de Deus. Então, trazer coisas humanas para querer definir, para querer adivinhar, acertar o que é o espiritual, isso aí é só atrapalho. Isso vai só atrapalhar a sua vida e a vida das pessoas que você quer atrapalhar. Tenha cuidado com o que você está fazendo. Então, a blasfêmia é isso. É você ter a certeza, a convicção que algo quem está fazendo é o Espírito Santo. E você quer atribuir isso aos demônios para querer denegrir a imagem de alguém ou a imagem de Deus. Faça não, tome cuidado. Isso é muito perigoso. Isso implica em perder a salvação de forma definitiva. Vamos ter cuidado, vamos ser honestos no nosso julgamento. Não fique ensinando técnicas humanas às pessoas, achando que tem um dom de discernimento, achando isso ou aquilo. Tome cuidado com isso. Não é dessa forma que a gente tem o conhecimento sobrenatural de Deus. De forma humana, mecânica, não. É por oração, é por busca, é por clamor, é por insistência. Buscando, insistindo e persistindo para Deus dar os dons, para Deus dar a graça. E mesmo assim, quando Deus nos dá, tentemos ter discernimento até de falar, até de repassar o assunto. Porque as pessoas hoje são muito inflamadas, as pessoas hoje são muito egoístas, são muito prepotentes, até para ouvir uma exortação da parte de Deus. Não recebe de todo mundo, prega que recebe, mas não recebe. Essa que é a verdade. É tão pouco espiritual. Porque quando a pessoa é espiritual e é humilde, a pessoa escuta e vai analisar o assunto, e vai analisar o que a pessoa está falando, o que está dizendo. Então é isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo se faz de forma consciente, sabendo de fato o que é isso. Ninguém pode blasfemar e valer a blasfêmia de forma incorreta, ou pelo pensamento, pela tentação. A tentação já está dizendo a tentação. O inimigo ele pode tentar a pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa vai fazer, vai se render. Não é isso? Aquele fazer o que é errado. E etc. Então é isso. A gente não pode ter ciúmes de quem Deus quer usar, de quem Deus quer fazer.
e assim atribuir as ações, né, como um milagre, tudo. A pessoa fica tão alucinado em querer só de coisas negativas que até quando Deus usa uma pessoa no milagre, usa a pessoa para orar por alguém e curar, já quer dizer que é o diabo, não quer Deus. Que é isso? Tá com a mente tão perturbada assim que não consegue ver Deus nas pessoas, que não consegue assimilar que Deus ele ainda usa as pessoas, que Deus ainda faz maravilhas, que Deus ainda recupera, transforma. É isso, tenhamos cuidado. A blasfêmia não é algo que se pode brincar, que se pode estar falando, tá, com isso nos lábios. É uma ofensa grave, mesmo quando a pessoa peca contra Deus. É uma ofensa muito grave contra o Filho e é gravíssima contra o Espírito Santo. Tome cuidado, vamos fazer uma pequena oração, me permita, para que Deus tenha misericórdia de nós, de todos, que a gente não venha cair nesse tipo de laço, nesse tipo de tentação, nesse tipo de ciúme, de inveja, porque Deus está usando o nosso irmão, o nosso companheiro, ou o nosso líder, ou quem quer que seja. Que a gente tenha respeito pelo pequeno e pelo grande, certo? Respeitar o ministério profético, quando Deus chama alguém, que a pessoa sabe. Quem tem o dom de Deus, quem tem a palavra de Deus sabe que Deus está usando alguém. Às vezes não quer admitir, mas sabe. Vamos orar, agradecer a Deus, que Deus venha nos abençoar, venha nos ajudar na caminhada, para que a gente venha resistir a todo tipo de tentação, todo tipo de afronta do inimigo, todo tipo de revés. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos cubra com o sangue de Jesus. Nos livre de toda tentação, de todo mal, de toda desavença, de todo ódio, rancor, amargura, ou qualquer coisa, Senhor, ciúme, inveja que venha nos tirar da Tua presença, nos tirar do foco, nos tirar, meu Pai, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, pregar a Tua palavra, orar pelos Teus filhos, orar pelas pessoas, pelo povo, levar a Tua palavra aos corações, levar saúde, milagre. O Senhor fala que o embaixador fiel é como remédio, é como saúde. Que o Senhor nos use dessa forma, que o Senhor nos ajude a compreender, a aceitar, a ter discernimento das Tuas coisas. Entrega os dons espirituais a Teus filhos, a Tuas filhas. Entrega, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, para que ninguém venha cair no laço da blasfêmia, para que ninguém venha cair nessa tentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.